Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Criar com Asas. Penúltimo episódio, episódio de número 29 da nossa série, pelo menos na primeira temporada, Histórias pelo Mundo, que a gente normalmente conta histórias de livros de vários lugares do mundo. Mas hoje a gente vai fazer um Histórias pelo Mundo especial. Vocês podem ver que eu tenho uma convidada mais do que especial aqui. Se apresenta pra gente? Quem é você? Eu sou a Valentina, sua filha. Ah, eu sabia! Então, essa é a Valentina. E o nosso Histórias pelo Mundo hoje leva a gente para Coreia. Coreia do Sul, né? Porque a Coreia do Norte é fechada e a gente não poderia ter ido para lá. Então, para começar, Valentina, o nosso Histórias pelo Mundo pela Coreia, eu queria saber de você. Que a gente foi para a Coreia? Quem foi a primeira pessoa da família que teve vontade de ir para a Coreia e por quê? Bem, eu tinha uma amiga coreana quando a gente morava em Jersey City. Aí eu queria ir pra Coreia, porque ela sempre falava, Coreia é ótima, eu adoro lá, então aí eu queria muito ir. E eu tinha muita vontade de ir pra Ásia, porque eu fui muito novinha pro Japão. Então aí eu queria ir pra outro lugar diferente. Então, ela tinha ido com 3 anos e meio para o Japão e logo que a gente voltou, nessa época a gente já morava em Jersey City, né, que é uma das cidades aqui de New Jersey. A gente ainda mora em New Jersey, pertinho de Nova York, mas hoje a gente mora em outra cidade. E aí ela voltou e ela falava: quero ir para a Coreia, papai, quero ir para a Coreia, quero ir para a Coreia. E aí o papai ganhou uma passagem e a gente Coreia. para a Coreia e a gente conseguiu ir para a Coreia todo mundo junto. Filha, para começar, os voos são longos. Sim, o primeiro foi 15 horas e meia e o outro foi umas 13 horas e meia. E é difícil esse voo? É. Mas É. você se distrai bastante em voo, né? Ups. Tudo bem, acontece. É, eu gostei também porque, tipo, teve a TVzinha. Eu gosto bastante de TVzinha. Se você me conhece, você sabe disso. Mas. Você viu filminhos, né? Mas Leu a parte livrinhos. ruim é que o seu pé incha muito. É verdade, o pé incha O muito. meu sapato nem cabia mais. E tem outra coisa, né? Quando a gente percebe que a gente está precisando dormir, a gente fala, nossa, eu tenho que dormir porque eu tenho que entrar no fuso, que é outra coisa que a gente vai falar agora. Aí parece que a gente não consegue dormir, né? É assim. Preciso dormir. Vou entrar no fuso. 2 segundos depois. Não consigo dormir. É isso mesmo. E o fuso horário, Valentino? Um fuso horário de 13 Horrível, horas. horrível. No primeiro dia, eu passei muito mal, porque eu cansei rapidinho. Até que não foi rapidinho, viu? Você segurou bem a onda. Você ficou mas- muito cansada quando deu mais ou menos umas 4 da tarde. Porque imagina, 13 horas. Vamos só contar um pouquinho. A gente saiu daqui na hora do almoço da quinta e chegou lá no final da tarde da sexta, porque lá é na frente. E aí a gente falou assim: bom, a gente fez check-in no hotel, a gente falou: bom, vamos comer rapidinho antes de tomar banho, apesar da gente estar imundo, né? Porque tinha viajado 15 horas e meia. E aí a gente tomou um banho e apagou, né? E falou, beleza, estamos dormindo cedo, vamos dormir a noite inteira. Quando deu 3h30 da manhã, o que aconteceu? Acordei. Acordamos, né? E aí ela tinha levado livrinhos, né, filha? Uhum. 4 livros grossinhos, assim. E ficava lendo, a mamãe lendo também. O papai até conseguiu dormir mais um pouco, ele entrou mais rápido Ele no entrou fuso, né? muito mais rápido. Ele entrou no segundo dia. Bom, mas aí, só para finalizar essa história do fuso, que era uma questão que me preocupava bastante, porque quando ela foi para o Japão, que ela falou aqui, que a gente foi para o Japão, tinha o carrinho, então toda tarde a gente colocava ela para tirar ali uma sonequinha de umas 2 horas no carrinho, e isso resolvia, até ela entrar no fuso, isso super resolveu. Agora ela é quase do meu tamanho, não dá, não tem carrinho.
Então a gente tinha que resolver essa história. E aí nesse primeiro dia, deu umas 4 e pouquinho, ela começou a dar pane, né, literalmente, assim. E ela chegou quando a gente chegou em casa, ela chorava muito, né, filha, e falava assim: "Eu não acredito que eu cheguei, eu achei que eu não fosse conseguir", mas você foi guerreira, porque olha, uma viagem dessa com 9 anos não é brincadeira não. Mas vamos falar um pouquinho para as pessoas do que a gente fez lá. Primeiro, como é que a gente se locomovia lá? O que você quer dizer? Como é que a gente ia de um lado para o outro? O que a gente mais Táxi. usou? Mas tinha esses táxis? Ah, a gente usou não, mas o táxi a gente usou mais no final da viagem, né. O que a É. gente usou mais? A gente Não usou lembra mais? andar. Não, a gente andou muito também. Eu não acredito que você não tá lembrando. Cabecinha de metrô. Ah, bom, a gente andou muito de metrô lá, né. E tinha uma musiquinha, Cabecinha de né, que eu não tô metrô. lembrando a musiquinha. Ding, 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 Din, ding, din, ding, din, ding. din. Agora tem uma coisa também, lá o Google não funciona, Google né. Maps. Nem Google nada funciona Google lá. Eles nada. têm o Naver, que é um aplicativo próprio. Então a gente acha aqui que todo mundo vive igualzinho a gente. Não. Não. E aí Eu nunca achei, eu sempre achava que eles moravam diferentes, sabe? que bom, filha. Eu sabia que nenhum lugar é igual, É isso mesmo. Tá né? vendo como a gente tem que ouvir mais as crianças? Será que eu já As pensei isso quando eu crianças era estão menor e aí eu sempre perdi isso? certas. É, gente. É isso mesmo. E aí, qual era o outro aplicativo que o papai usava aqui toda vez que a gente queria traduzir uma plaquinha? Papagol. Papagol. Então, funciona assim: você pode colocar, pode escrever uma coisa em inglês e aí vai para coreano, ou o oposto. O oposto, né? A gente via aquelas placas todas escritas em Ou você coreano. tira a fotinho e aí ele tudo vira em inglês. Agora, filha, o que mais que a gente fez lá? A gente foi em bastante templo. Bastante templo, né? E a A gente gente foi num templo, inclusive, em Busan, porque a gente ficou em Seul, que é a capital da Coreia, e a gente pegou um trem-bala, né, para ir para Busan, que é uma cidade que, inclusive, quando a gente estava lá, estava a comissão técnica que ia escolher para ser a sede, né, qual cidade vai ser a sede. Busan está concorrendo, a gente vai saber em dezembro, agora a gente está curioso para saber se vai ganhar, né, filha? Então, aí a gente foi em templos, a gente foi em um templo em Busan que era perto do mar, né, filha? Muito diferente, né? lindo, Lindo, né? lindo. Tudo muito pequeno, né? Assim, não era aquela coisa. Quer dizer, tô falando tudo muito pequeno, mas talvez que eu ainda tenha referência do Japão, mas os templos são um pouco menores, mas tudo muito bonito, né? É tudo de budismo, né? É. Tudo budismo. E aí, filha, a gente foi naquele outro templo em Seul também, muito bonito no meio da cidade, né? Que depois a gente foi, eles têm lá um projeto que chama Temple Stay, que é para você aprender um pouco, porque lá o budismo não é a religião principal, Eu né? sei. Então, a gente conversou sobre isso lá, né? A maioria é meio não A maioria religioso. não declara religião, depois tem o cristianismo muito próximo, e aí que vem o budismo, mas mesmo É assim só que a gente. a gente ficou meio surpreso, porque a gente não viu muita igreja. Não. A gente viu um monte de templo lá pra cá, assim. Mas é porque a gente também estava como ponto turístico com os templos, né? Ponto turístico. Palácio também, né? O primeiro dia a gente Palácio. foi num palácio muito Palácio. bonito, né? E grandes, né, filha? Aí eram grandes, né? É gigante. É. E tem alguma coisa que te marcou mais, assim, falando de arquitetura, de templos, de palácios, que você lembre? Eu não sei se isso conta, mas eu gostei daqueles globezinhos do Sun World Expo. Com a cailadinha. Aqueles snow globes que eu tirei foto. Ah, mas isso não é nem. Isso foi Eu falei, eu fora não do sei o que eu palácio. conto. Eu falei, eu não sei o que conto. Era do lado. Era do lado do grande lado. palácio, então tá. Eram tipo Conta. esses globinhos de neve que tem, sabe? Só Que a que gente usa muito de você enfeitinho de Natal. entrava. Gente, era muito calor dentro daquele globinho, era muito calor, mas era muito pouco. Então aí você entrava e aí começava um ventinho bater no chão, e aí voava um monte de brilho, e aí você tava lá dentro,
E aí você ficava tirando foto. E fazia parte do que eles estavam preparando para que a comissão pudesse votar em Busan. É, Ô, filha, a gente foi na primavera e mesmo assim tava bem calor, né? muito calor. A gente falou que imagina como é no verão lá. Sim. Ah, e você percebeu que as pessoas, muita gente usava máscara? Percebi. Você sabe por quê? Por quê? Por causa da poluição. O ar é meio. Dizem que desde antes da pandemia, né, do Covid, eles já usavam muita máscara lá. Então, ainda muita gente usando máscara. E aí aconteceu uma coisa, chegava uma mensagem no meu celular que estava assim, nos nossos celulares, né, que estava assim, no meu e no do Fábio. Coreano, Primeiro estava assim, coreano. em português, né, aviso de saúde pública. Só que aí tudo em coreano, e aí a gente tinha que pesquisar para ver o que gente, estava assim, dizendo. E aí todo mundo calminho, e a minha mãe, aí a gente ficava zoando assim, ou todo mundo tá pronto pra morrer, e já acalmou, assim, Tá mas tá tudo tudo bem. bem, aproveita os seus últimos dias, sem ficar preocupado com isso, e aí a gente, tipo, a gente que não sabe, então aí a gente não preparou pra morrer. Ou tá tudo bem. E na Ou verdade era tá um tudo incêndio, bem, né, que estava tendo era um lá perto. incêndio perto de floresta. E aí, poluição. Então eles ficam É, avisando. No Japão, cada lugar que a gente ia, que a gente passava, tinha um parquinho para criança, quase em cada esquina, assim. Eu achei que na Coreia fosse ser igual, mas não era, né, não, filha? A gente achou um parquinho naquele teleférico que a gente usou, que a gente andou em cima do mar e que tinha o piso sim. transparente. É, E aí, quando chegou do outro lado, tinha um parquinho, aquele parquinho amarelo, que você ficou zoando com os é, Frankensteins lá, e um parquinho de dentro de uma escola. Só o que a gente viu de parquinho, perto do que a gente vê de parquinho no Japão, é impressionante, né? Comida, Valentina. O que é que você tem para dizer sobre a comida da Coreia do Sul? não come polvo mexendo. Ah, é verdade. Eles matavam o polvo na hora e te davam um tentáculo pra comer, tava mexendo ainda. Ah, muito dó, né? Muito Muito dó. bom. Mas é gostoso. Eu nunca vou parar de comer polvo. Desculpa, polvos. Eu amo vocês. Mas vocês são uma A delícia. gente tentou, né, filha, depois que a gente viu Tentamos. aquele filme do Professor Polvo, a gente falou, ah, a gente não vai mais comer Mas o meu polvo. pai não para de. Aí ele, tipo, vocês querem? A gente. Bem, já tá na mesa, então. É, não é o melhor jeito, né, da gente mudar o mundo, mas a gente ainda não conseguiu parar de comer polvo, E se não. você pensar, é só parte do mundo, né? Mas tudo é Os parte do tubarões mundo. comem, a gente come, é o jeito. Tadinhos. Mais gente sendo predador ainda. A gente quer ser tubarão? A gente precisa pensar mais sobre isso, mas que polvo é bom, é. É, Mas não ele recém, assim, morto, porque os tentáculos dele ficam se mexendo, né? E aí a gente quis provar, né? Só para falar que provou, mas é só uma pra falar que sensação é esquisita. isso que grudou. Eu perdi o dente no táxi. Verdade, caiu um dentinho dela no táxi de busão. Busão a gente não pegava metrô, não tinha metrô, então a gente E andou de aí táxi e tava Uber. comendo o polvo mexendo e aí ele grudou no espacinho. Do dente. Então aí ficou esquisito. E ele fica mexendo na sua garganta. A gente ficou com aquela sensação É que aquilo tá se mexendo lá. E na esquisito. verdade é porque são os nervos, né, dele. É o nervo que deixa mexendo. Eles, na verdade, fazem isso pra, tipo, distrair predadores. Tipo, se eles pegarem um, fica mexendo e eles ficam mais distraídos naquilo, tentando fazer parar de mexer, do que o polvo, e aí o polvo escapa. Obrigada por me explicar isso, eu não sabia. O que eu sei é que um tentáculo do polvo, né, se você tira um tentáculo, ele se regenera, né? Ele Demora um regenera. tempo, Demora. claro, deve ser bem sofrido para ele, mas ele se regenera. Mas isso eu não sabia, não, que era um A gente mecanismo de perde o defesa. braço, perde o braço. O polvo não. O polvo perde o braço, cresce um braço. É isso aí. A gente perde o dente, nasce um dente. É, O polvo perde o braço, nasce o braço. Tem que ser uma expressão. é. Isso é uma boa expressão. Perdeu o braço, Expressões. perdeu o braço, perdeu o dente, vai nascer outro dente. Não dá Não, para não riscar a minha eu agenda? não tô riscando. Ah, tá bom, Tá, obrigada. tá, tá assim, não tô riscando, ó, nada. Ô Só tô filha, fazendo vamos isso, lá. ó. Vamos voltar aqui, concentre. Histórias pelo mundo Coreia do Sul com Valentina Durigan Seidel. Filhota, a gente foi num parque, né, que é É, Lot World. a Disney deles, que eles não gostam nem que compare. Estão É certos, tudo né? é deles, tudo é deles. Não tem que comparar.
E o que você achou da Lotte World? Eu adorei. Tem dois personagens principais, como se fosse o Mickey e a Minnie, ó, eu comparando tudo, mas é que é Igual bem Mickey and parecido. Friends é Lotte World. Tem o Lotte e a Lori. Eu pego meu chaveirinho. Depois a gente põe uma fotinho aqui, ó, e É. dá para ver. E aí a gente foi, e foi bem legal, né? Foi ótimo. Foi bem legal, foi um dia que a gente tirou para dar uma espairecida, já que não tinha outros parquinhos, a gente foi nisso. O que mais que você tem para lembrar? Ah, a gente estava falando da comida, né? Falou do polvo, e o kimchi? Eles só te dão kimchi. Eu posso ter um pão? Kimchi. Vou tomar um café, perigoso. E sabe o que é kimchi? Kimchi. Kimchi é um repolho que é curtido na pimenta. E quando a gente saiu daqui, a gente já comia kimchi em noodle, né? E a Valentina leu um livro aqui, um livro de uma norte-americana, e que ela contava da adolescência dela, né? Da pré-adolescência Que ela dela. escrevia livros. Ela escreve livros baseados na experiência dela. E aí ela tinha uma amiga uma amiga coreana? Não, não sei. Mas eu só sei que ela comia kimchi, que ela gostava de kimchi. Então aí ela experimentou e ela adorou. E aí, a partir disso, a Valentina, a gente foi num restaurante aqui, ela quis experimentar, Ramen. gostou, e a gente ficou assim, não, nós vamos comer kimchi lá pra caramba, só que chegou uma hora que a gente não aguentava mais kimchi. Ele era assim, posso ter isso? Tipo, o café vinha com kimchi, um repolho. Tô brincando, eu tô exagerando, mas era quase isso, né? Pelo Tudo me- vinha kimchi. O único restaurante que eu acho que não deu foi aquele restaurante Cocô. Ah, então conta isso pra eles. A gente foi nos nossos últimos dias em Seul, que a gente foi para Busan 2 dias e voltou. Tinha esse restaurante que era tudo de cocô, canequinha, privadinha. Eu pedi Waffle. um wafflezinho em formato de cocô. O prato era uma daquelas privadinhas de chão. Eu não sei porquê, mas tem as privadinhas de chão e tem as privadinhas de privada. Que, aliás, é tudo automático, tudo, Não. as privadas Mami, lá. e a primeira pronta? Então, Depois a gente explica, vamos acabar. De tá. privada. Então aí. Bem, a gente acabou, A né? gente já acabou, pode contar da privada. Então, Bom, todo banheiro no lá, todo lugar que a aeroporto, gente fica. no aeroporto, a gente tinha acabado de chegar na Coreia. Acabado. Tinha essa privadinha. Aí tinha um monte de botão. E claro, a minha mãe, não eu, a minha mãe foi apertando todos os botãozinhos. Todos não. Qual eu apertei? Fala Ela sério. apertou um com a carinha de uma criancinha. E aí saiu um negócio e começou a espirrar água. Porque não tinha ninguém sentado. Você só pode apertar os botões quando você tá sentadinho lá. E Mas aí prepare-se que pode vir uma aguinha no seu bumbum. Só que a gente não tava ainda. a gente não sabia. Mas era um botão com uma cara de criança. Então aí Pois você é. ia achar alguma coisa. Aí saiu um negocinho assim. E aí eu tava na frente, tipo. Aí saiu de água, sujou toda a minha roupa. Ou seja, já chegamos fazendo bagunça. Tá bom. Mais Tá alguma tudo coisa fora sobre de essas histórias ordem. pelo Tá mundo? tudo fora Tudo de bem, ordem. não precisa ter ordem. Mais alguma Nada coisa tem sobre histórias ordem. pelo mundo? Você recomenda as pessoas que possam, Sim. que conheçam a Coreia do Sul? Sim. Recomendo. Tá. O que que você achou de mais interessante? Se alguém te perguntar assim, Valentina, o que representa a Coreia do Sul para você? Eu acho que. Eu só gostei, pra falar a verdade. Tá. Eu não entendo muito. Então, deixa eu só te falar uma coisa. Aí, Teve- uma coisa. Só tem Paris Baguette. Tem muito Paris Baguette lá. E aí teve uma noite que a gente não sabia o que comer. Então aí a gente foi pro McDonald's. Qual foi a noite que a gente foi pro McDonald's? E o olho só. Peraí, McDonald's a gente foi na segunda noite, que Aí eu tava muito zoada, né, filha, de a gente, sono. a gente A gente assim, tipo, chegou onde da a rua, eu gente falei, eu preciso vai? dormir. Aí eu apaguei, assim, só que a gente precisava comer, porque senão eu ia acordar no meio da madrugada morrendo de fome. Então E aí aí tinha um era Mac. domingo, né? Então aí tava tudo fechado. Tudo.
tudo que a gente procurou estava fechado. Então Aí aí tinha um tinha o McDonald's. McDonald's perto, que a gente estava andando, né? Não ia pegar metrô, nada. Aquela hora era tipo 8 da noite, mas, McDonald's fica aberto. cara, a mamãe meio dormindo ainda, comeu um A McDonald's gente comeu. reclamando. E Aí aí a gente comeu. Mas eles não tinham o molho que eu gostava. Não tinha ketchup e não tinha um barbecue sauce. Então aí eu coloquei no sauce. E o recibo, aí veio one no sauce. não, só se é sem molho não pro molho, né? É tipo, não molho. Que teve um momento que, porque né, na época da pandemia a gente não viajou, depois a gente viajou mais para o Brasil, para casa da família, tal. E aí teve um momento num restaurante que eu ficava assim, filha, você quer isso? Filha, quer aquilo? Tal. E ela falou assim para mim, mamãe, eu sei escolher o que eu quero. E aí a mamãe se deu conta, né, de como você cresceu e que às vezes eu até Eu falei sei isso. ler agora. Eu até falei isso, assim, de que talvez a última vez que a gente fez uma viagem dessa, que precisa ficar mais atenta né, ao que vai comer e tal, ela era mais nova, então para mim também teve esse processo de olhar e falar assim, nossa, minha menina tá grande, autônoma, independente, né? E aí eu falei para ela como foi importante ela me dar esse toque, porque às vezes a gente não percebe, a gente está tão no automático de achar que a gente tem que estar ali cuidando, cuidando. E aí, a partir dali, eu fui deixando, né? Mamãe falou, não, então ela sabe, a hora que ela precisar de mim, ela vai pedir. E assim, vocês ficaram sabendo um pouquinho da nossa viagem à Coreia do Sul. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, pelo criarcomasas@gmail.com, que a gente responde. Você me ajuda a responder se alguém tiver dúvida? Vocês têm que ter um TikTok. Vocês têm que ter um TikTok. A gente tem, sabia? Então também vai pro TikTok. Tá bom, então. Valentina, é isso, pessoal. Obrigada para vocês que Tchau! acompanharam a gente até aqui nesse Histórias pelo Mundo pela Coreia do Sul, um pouquinho diferente. Não é um livro, mas tem um post no blog criarcomasas.com. Viagem à Posso Coreia com terminar com a criança. dancinha que eu criei? Você quer fazer a dancinha? Quero fazer a dancinha. Pode. Então tá, ó. Um beijo com vocês, a dancinha da Valentina. Que eu criei pra musiquinha do metrô. Então é assim, ó. Eu esqueci. Calma, deixa eu lembrar. E se a gente colocar... Dum, ding, 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 ding. É isso que a gente ficava fazendo na Coreia no metrô. Um beijo, gente. Até a próxima. Hora do Jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Hoje a história foi narrada por Valentina. Uma entrevista feita por Rita Durigan. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedé Lovitch.